Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Focalizando. Hoje. Hoje é assim, a gente pode começar de novo? Perdão. Sempre erro na primeira fala. Incrível. Pode ir? Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Focalizando. Eu sou a Dominique. Boa noite, eu sou o Henrico. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito especial. Peraí. Falhou o microfone. Pô, mas você é tempo duro, hein? Agora fui eu. Desculpa. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Focalizando. Eu sou a Dominique. E boa noite, eu sou o Henrico. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito especial, Paula Klier, que não é só uma profissional renomada na área da psicologia e também foi formada na faculdade UF. A Paula hoje vai compartilhar com a gente a sua experiência e todo o seu conhecimento na área da psicologia e falar um pouco sobre a vulnerabilidade social e como que ela pode ser uma ferramenta transformadora no combate a esse problema que é tão grande hoje na nossa sociedade. Bom, para começar, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, Paula. É um prazer te receber aqui. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional? Oi, gente, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de vocês. É uma honra para mim estar aqui. Eu gosto muito de poder falar sobre minha profissão, sobre aquilo que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar especificamente com a proteção social, né, que é a temática que a gente vem discutir hoje aqui. Então, queria agradecer e me colocar à disposição para eventos futuros, caso tenha. Bom, falando um pouco da minha trajetória profissional, eu me formei, né, como você estava dizendo, na graduação na psicologia da UF, em Volta Redonda. Sou aqui de Taubaté. Eu acho que isso é algo importante, né? Voltei agora para dar aula, né, na Unital também, mas eu saí nesse período para fazer a graduação, enfim, também para me movimentar um pouco e conhecer outras coisas, conhecer outra cidade, conhecer outras pessoas. E isso foi muito importante para mim. Eu fui para Volta Redonda, fiquei 5 anos lá e estudei, assim, basicamente psicologia e me apaixonei por organizações coletivas, vamos dizer assim. Então, as pesquisas que eu desenvolvia na época tinham a ver com saúde mental, com políticas públicas, com mobilidade social. Então, essa foi a medicalização da vida, também foi algo que eu debati bastante nessa época, e isso acabou gerando, né, o mestrado, que aí eu fui para Niterói e estudei lá sobre questões com os trabalhadores, né, de saúde mental. Eu estudei bastante sobre o dispositivo GAN, que é um dispositivo que vai pensar a medicalização nas práticas de saúde. E aí, logo em seguida, eu voltei para Lorena, onde eu estou atuando também atualmente, né? Um dos meus trabalhos é lá na Prefeitura de Lorena, para trabalhar com a proteção social. Né? Lá eu fico especificamente com a proteção social especial, ou seja, eu trabalho com famílias em situações de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, e que estejam enfrentando situações de violações de direitos, estejam em situações de violências. Então, essa temática que vocês estão propondo aqui é algo que me interessa bastante também. E Paulo, depois que você se formou, quais que foram os seus primeiros passos para você poder chegar na área que você está atuando hoje? Essa é uma boa pergunta, assim, porque talvez assim não exista, e hoje também como professora aqui, né, principalmente a professora de psicologia, né, atuando na área da acadêmica também de psicologia, eu tenho uma certa preocupação em trazer esse início para os estudantes, para que de alguma forma, né, esses estudantes possam se sentir calmos,
porque eu acho que nesse momento da graduação tudo é muito grande, né? Como é que você fez para chegar ali e parece que esses passos, eles são mais difíceis de alcançar, né? E eu penso que tem algo do que a gente deve fazer no nosso trabalho, na nossa vida, que também, ao invés da gente correr atrás disso, isso também está correndo na nossa direção, né? Então, eu acho que tende a passar por ficar atento com o que está acontecendo no momento e quais os caminhos estão abertos. E, a partir desses caminhos, quais possibilidades são possíveis de construir. E eu acho que, na época da graduação, eu experimentei tudo que eu queria. E aí eu fui descobrindo o que era isso que eu queria. E tinha muito a ver com organizações coletivas. Então, eu participava do CA, participava vamos fazer a Semana da Psicologia, vamos fazer movimento social. Então, assim, tudo que era... E aí eu fui entendendo que tinha algo que operava ali em coletivo, que para mim fazia muito sentido e me trazia uma sensação muito interessante. E aí eu fui apostando um pouco nisso, e aí eu fui chegando nesse lado que é a política pública, né? Então, me interessei pela política pública a partir desse momento que eu fui entendendo que algo do coletivo precisava reivindicar por melhores condições, né, de vida. E aí eu fui pensando na política pública enquanto uma opção, só que a política pública é isso, assim, né, é um trabalho que você precisa para você entrar nisso, geralmente, né, é concurso, quando não é um contrato mais precarizado, a gente tem que falar, né, porque muitas as prefeituras ou o Estado fazem licitações, contratam empresas, né, que vão operar nesse serviço. Aí nessas empresas os psicólogos ou assistentes sociais ou, né, outros profissionais conseguem entrar por meio de contrato, né, e não necessariamente de concurso. Mas geralmente, né, também tem essa execução direta, que é o concurso. Então, estudar para isso acontecer e entender se isso faz parte do desejo, né? Que cada um tem um. Então, pessoas são diversas, outras pessoas que estão ali fazendo psicologia podem querer operar numa outra frente de trabalho, né? Sim. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais para a área da psicologia mesmo. Como você percebe a evolução da psicologia e o papel do psicólogo na sociedade atual, principalmente com esses desafios, né, como a ansiedade e a saúde mental, que é muito importante a gente falar sobre isso? Você sabe que é muito curiosa essa pergunta, porque quando eu estava lá em Niterói, né, porque eu fui fazer o meu mestrado, e que, enfim, eu não conheço ninguém lá, não conhecia, né, na época, e eu fui num movimento de coragem mesmo, eu comecei a trabalhar com psicologia, e aí eu abri uma clínica, né, estava funcionando uma clínica. Abrir uma clínica é muito audacioso, né? Eu trabalhava com um plano de saúde e atendia numa clínica que eu sublocava um horário. E logo em seguida veio a pandemia. Então, eu ficava imaginando que tudo que eu tinha feito até então não seria possível de realizar naquele momento, porque eu via as pessoas, né, perdendo empregos. Agora, para o cenário da psicologia, eu senti que foi um pouco o contrário disso que aconteceu, né? Acho que esse enclausuramento mobilizou algo de poder pensar a sua própria saúde mental, porque você estava ali naquele momento enclausurado em lugares que muitas vezes eram adoecedores. Aí fica evidente, né, esse sofrimento, e as pessoas tiveram uma busca muito grande por profissionais de psicologia. Então, eu que estava tentando fazer minha clínica acontecer, de repente houve um boom assim, de necessidade de profissionais na área. Assim. Então, eu acho que a partir disso, a gente pode entender que a área da saúde mental ela vem sendo mais valorizada, né? Não é à toa, por exemplo, que a gente tem hoje em dia a NR1, que é a norma regulamentadora 01, né, das empresas, ou seja, as empresas precisam hoje, né, catalogar os riscos psicossociais
né, que pode acontecer, assim como os riscos físicos, biológicos, químicos dentro da empresa, né? As empresas precisam catalogar esses riscos e inventar estratégias para que os trabalhadores não adoeçam, não sofram e possam continuar, né, exercendo seu trabalho. Então, eu acho que isso vai mostrando para a gente que a saúde mental ela tem ganhado uma relevância, né, e isso é interessante. É que a gente, antes da pandemia, era mais difícil de se falar sobre, né? Ansiedade, é, essa parte de as pessoas irem procurar ajuda, né? Então, acho que a pandemia ela foi positiva na parte de que agora as pessoas elas entendem que elas precisam procurar uma ajuda e acho que também foi por isso que a psicologia ela cresceu muito depois da pandemia, né? Sim. Isso é verdade. Antes da pandemia, a gente via que a saúde mental era um tabu, né? Então, não, isso aí não precisa, né? Deixa quieto. Mas depois que a gente viu, né, que o negócio foi feio, né? Depois de tudo que aconteceu, aí o pessoal começou a dar mais atenção, né? Sim. Isso é bom. Agora, Paula, agora que a gente conheceu mais um pouco sobre você, sobre a sua jornada, eu queria mergulhar agora no tema do nosso podcast, né, que é a vulnerabilidade social. E eu queria que você pudesse explicar para a gente e para quem tá ouvindo o que é a vulnerabilidade social. Essa é uma pergunta muito interessante e muito difícil de se responder, né? Quando a gente vai pensar o que é de fato a vulnerabilidade social. Muito possivelmente a gente pode começar a delinear uma resposta entendendo assim que alguns sujeitos dentro da nossa sociedade não foram contemplados com quesitos básicos, né? Então, assim, vulnerabilidade social, ela diz de alimentação, vulnerabilidade social diz de um problema econômico, vulnerabilidade social vai dizer de uma dificuldade de acesso a recursos, né, sociais, que a gente entende como base a partir da nossa Constituição. Então, a gente tem uma Constituição que vai dizer para a gente o que é básico para todos os sujeitos dessa nação. Né? A vulnerabilidade social é quando esse básico não foi acessado. Né? Então, diz de uma vulnerabilidade econômica, diz de uma vulnerabilidade alimentar, diz de uma vulnerabilidade de acesso à educação, à saúde, à moradia, a lazer e a esportes, né? Que isso tudo está contemplado lá no mesmo artigo na Constituição Federal. Então, vulnerabilidade social é não ter, basicamente assim, não ter o básico, né? Mas é interessante quando a gente pensa assim que às vezes a gente também se sente vulnerável, né? Então, esse básico, mesmo esse básico, ele ainda ele não é tão bem definido, né? Então, abre essa questão aí para a gente poder pensar as diversas formas de vulnerabilidade. Sim. Bom, focando um pouquinho no nosso tema principal, que são os idosos e os adolescentes, eu queria te perguntar quais são as particularidades da vulnerabilidade social que afetam os idosos atualmente e como a psicologia pode atuar nesse contexto, né? O que ela pode fazer para que os idosos não se sintam assim, mesmo que às vezes não faltem nada para eles, mas só o fato de ficar em casa e faltar esse sentimento de faltar mesmo alguma coisa. Então, esse sentimento de falta, ele também está colocado para além de uma faixa etária, né? Esse sentimento de falta, ele está colocado para a gente enquanto existência humana. Então, talvez sempre vai faltar. No entanto, quando a gente pensa nisso do que é básico, eu consigo responder essa pergunta pensando que, né, eu tenho um recorte do que é a psicologia, né, a partir do que eu estudei e a partir do que eu experiencio na minha prática, né? E essa prática, ela vem bastante de encontro com essas temáticas da vulnerabilidade social em diversas faixas etárias da população. Por quê? Porque o CREAS, né, o serviço onde eu trabalho, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, como eu estava dizendo para vocês, trabalha com violências e violações de direitos.
Então, a gente recebe casos onde as pessoas estão em violência. E quem é que geralmente sofre uma violência nesse sentido social, né? Uma violência de risco social? São mulheres, né? Situações de violência de gênero, crianças, adolescentes, muitas vezes situações de conflito com a lei, né, dessas crianças, desses adolescentes, e também idosos, né, que sofrem violências muitas vezes dos pais, dos pais não, desculpa, dos filhos ou dos cunhados, né, dos enteados, enfim, da família como um todo. E é sempre um desafio a gente poder pensar o que a gente oferta no sentido de diminuir essa violação de direitos e, no melhor das hipóteses, erradicar por completo, né? Então, que não haja ali, dentro daquela família, na vivência daquele idoso, uma situação de vulnerabilidade social, né? Então, tem alguns equipamentos instituídos dentro de uma rede, né? Por exemplo, no âmbito do SUAS, tem alguns equipamentos que ofertam o centro de convivência da melhor idade, por exemplo, que conta com profissionais de psicologia, de assistência social, de nutrição, conta com uma equipe multidisciplinar atuando, né, com esses idosos e promovendo, muitas vezes, grupos, debates, viagens, passeios, atividades físicas, né? Promovendo ali com esses idosos para que eles possam cuidar da saúde mental a partir da vivência dessas atividades. Então, acho que a psicologia tem para contribuir ser mais um ponto de apoio dentro dessa rede que precisa ser multiprofissional. Então, não é só a saúde mental no sentido da clínica ali fechada, tradicional, mas também o que a gente pode ofertar enquanto rede de articulações, né? Uma extensa aí rede de direitos para esses idosos, enfim, que estejam em situações de vulnerabilidade e que essas vulnerabilidades podem ser tantas que acarretam algum risco, né? E alguma violação de direitos, por exemplo. Eu acho legal que você citou o CCI. A minha avó, ela ia lá, ela tinha os bailes dela, tinha todas os programas, né, que faziam para ela, né, e para os outros idosos. E é muito legal, porque quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente pensa, é claro, nas crianças, né, assim, mas acho que não só nesse ponto, mas em muita coisa, assim, as pessoas idosas acabam que ficam de lado, assim, né? Então, acho que é bem legal. Para fazer esse trabalho, a gente pesquisou sobre o PAIE, que tem no Bom Conselho, e eu fui lá para poder tirar umas fotos, para conhecer, né? E foi bem legal que eu fui num dia que estava tendo aula de pintura para os idosos. E é muito interessante ver que eles ficam lá, eles conversam, eles dão risada, né? E é interessante porque, como a gente, né, as pessoas geralmente deixam de lado os idosos, o que acontece? Eles ficam em casa sem fazer nada, já não trabalham, né? Então, isso quando eles conseguem, né, ter se aposentar, né? E é bem interessante que esse lazer, esse tempo de qualidade que eles têm, cuida deles, né? Deixa eles, pelo menos, para depois né, de tanto tempo na vida, poder ter um descanso, né? Poder ter uma atividade legal para fazer. Coletivizar, principalmente, né? Que eles estejam ali em coletivo, se sintam parte de alguma coisa. Exatamente. E, assim, a gente fala dos idosos, mas, assim, eu acho que, né, voltando agora mais a falar dos mais jovens, a gente pensa nos idosos, mas se tem idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, é porque isso não foi cuidado no começo, né? E agora, assim, a gente falou da época da pandemia, em relação aos pessoal que está na fase aí de 15, né, 16 anos, qual que você acha que são os riscos da vulnerabilidade social para os jovens, né? Porque tem essa idade. Porque, assim, a gente
não que a gente passou por vulnerabilidade social, mas em 2020, na época que estourou a pandemia, a gente tinha 15, 16 anos, então a gente viu como é que foi. Então, complicado. dependendo do lugar, talvez a vulnerabilidade social comece bem antes, né? Como nas periferias. Então, lá desde os 12 anos que a criança tem que ir trabalhar porque tem que ajudar a mãe em casa e não pode estudar. E aí já entra várias coisas nessa que você chegou a comentar. Que a vulnerabilidade social não é só... É um conjunto de coisas, tanto da saúde, da educação. Então, se você pudesse falar um pouquinho pra gente. E também, se você conseguir, é claro, se teria uma forma da gente identificar isso antes, quanto antes, para a gente conseguir criar uma forma de intervenção, né, para ajudar eles. Sim, esse é o nosso desafio dentro da política de assistência social, né? Identificar isso o quanto antes. Eu achei legal que vocês trouxeram os idosos e aí depois a gente faz uma volta, né? Vamos falar agora desse pessoal que é jovem, porque quando a gente fala sobre vulnerabilidade social, a gente está falando muitas vezes sobre um problema que ele não inicia nessa geração, né? É um problema geracional. Ou seja, às vezes esses adolescentes eles já vêm vivenciando isso em outras gerações. Ou seja, teve uma vivência assim com a mãe desse adolescente, teve uma vivência assim com a avó desse adolescente, né? Então, a violência ou a vulnerabilidade, a gente pode pensar a partir da vulnerabilidade, né? Digo violência porque eu falo muito sobre violências no meu trabalho, mas a vulnerabilidade social, ela é geracional, né? Então, ela vem de outras gerações. Então, muitas vezes, a realidade é aquilo que aquele jovem está experienciando, né? E como se identifica isso o quanto antes? Essa é a nossa grande dificuldade. Porque, por exemplo, quando a gente está dentro da política de assistência, a gente também tem que tomar um grande cuidado para não penalizar a vulnerabilidade no sentido de penalizar a pobreza mesmo, né? Então, assim, Uhum. o que é de fato que não foi possível de ter acesso, aquela família não foi possível de ter acesso, e o que é uma impossibilidade na construção do cuidado, né, uma impossibilidade na construção ali da proteção daquelas crianças, daqueles jovens, né? Antes de pensar num cenário de desproteção que essa família não está conseguindo, né? Tá ofertando a desproteção porque não está conseguindo ofertar a proteção, a gente precisa sempre pensar em ofertar tudo que a gente tem para que aquela família possa se reestabelecer e sair de um cenário de vulnerabilidade. Então, a gente vai ofertar todas as políticas públicas, né? A gente vai ver uma situação assim, por exemplo, onde os pais estão numa situação de vulnerabilidade e tem crianças envolvidas, para que não virem jovens em situação de vulnerabilidade. O que a gente pode fazer? Essa família está acessando as políticas de saúde, está acessando as políticas de educação, está acessando as nossas políticas de transferência de renda, né, que é o nosso Bolsa Família atualmente. Essa família está acessando políticas de alimentação, políticas de moradia, né? O que essa família está acessando? Se ela não está acessando, o que a gente pode tentar de alguma forma, né, garantir ali enquanto um direito básico para ver como que é a movimentação dessa família a partir dessa oferta. Então, a partir dessas ofertas, a gente consegue identificar uma mobilidade social, a gente consegue identificar que essa família está construindo com as ofertas. A gente entende, principalmente também pelo campo da psicologia, que as mudanças elas não são assim rápidas, né? Visto que os problemas não são construídos nessa geração, as mudanças também não vão ser, talvez, nessa geração, quando a gente fala de famílias que estão em cenário de extrema vulnerabilidade, né? Mas a gente sempre tem que trabalhar no sentido da proteção. Então, ofertando, né, as políticas públicas que a gente tem e tentando ali construir. Essa decisão como é que você colocou mesmo? Identificar o quanto antes essa situação de vulnerabilidade, né? Uhum. Essa decisão de que, por exemplo, essa família está num cenário de vulnerabilidade extrema
e alguma coisa precisa ser feito, né? Por exemplo, o que é muito comum dentro da política de assistência é que essas crianças, né, que estão em cenário de extrema vulnerabilidade, né, que as crianças sejam então abrigadas, né, dentro de um abrigo institucional, né? E aí a gente potencializa a família nesse tempo que as crianças estão abrigadas, né? E tem sempre essa intenção do retorno, mas que seja um retorno para um lugar de proteção. Então, essas decisões que são super drásticas, né? Super mexem muito com a vida da família como um todo. Essas decisões, elas nunca podem ser de uma só pessoa ou de uma só atuação. Ou seja, isso não pode ser específico da psicologia, isso não pode ser específico da assistência do serviço social, isso não pode ser específico de uma nutricionista, por exemplo, né, que esteja identificando ali que está com um cenário de desnutrição, por exemplo, os jovens, as crianças da casa, ou os idosos, né? Então, isso não pode ser específico de uma só disciplina ou de um só uma área de cuidado. Isso precisa ser multiprofissional, isso precisa estar em coletivo, né? Isso precisa ter passado ali por diversas tentativas, até que a gente possa, então, entender que aquela família, por exemplo, não responde, né? Quando a gente vai tentar ali potencializar para que seja possível de sair de um cenário de vulnerabilidade extrema. Então, mas vou te fazer uma pergunta que não só sobre o que você está falando que eu fiquei curiosa. No caso, quando vocês decidem que é melhor pegar as crianças para levar para um abrigo, né? Isso não faria algum certo um efeito ruim para eles, tipo, ficar longe da família, ou seria uma coisa que depois eles iriam entender que foi pelo bem deles e que seria para que essa família realmente se estruture, ou pelo menos tente, né? E só fico pensando na cabeça mesmo da criança ou do adolescente, na parte de ter que ficar longe da família, porque mesmo que eles vivam, né, nessa vulnerabilidade social, acho que ainda tem um apego, né? Sim, tem um apego, ainda que seja, né, um cenário de desproteção, ainda que muitas vezes as crianças, né, você chega na casa de uma família que está em cenário de vulnerabilidade intensa, a criança reclama de fome. Então, assim, ainda que com essas situações muito delicadas, a família é onde aquela criança nasceu. Então, retirar uma criança é a última possibilidade, visto que de fato tem efeitos drásticos no desenvolvimento psíquico e cognitivo dessas crianças. Então, hoje em dia, a gente já conta com muitos teóricos que vão debater sobre isso, né, e tentar, de alguma forma, construir, né, um manejo dessa situação que não vá revitimizar essas crianças, né? Então, assim, essa decisão, ela nunca parte só da nossa atuação. Ela é uma decisão principalmente judicial. Ou, né, o outro órgão que tem o poder de fazer isso, que é o Conselho Tutelar, né? Então, assim, é uma decisão sempre a partir de muitas tentativas, é uma decisão que vai ser entendido que ali vai ser a última possibilidade de resgate, né? Porque a gente precisa fazer valer aquilo que a gente tem de proteção para as crianças e adolescentes, que é o ECA. Então, o ECA diz, né, que a gente vai precisar cuidar dessas crianças e se não é possível de ser ofertado esse cuidado e essa proteção a partir das famílias, então a gente precisa fazer uma intervenção. E essa intervenção, às vezes, é o abrigamento dessas crianças. E é muito difícil quando isso tem que acontecer, porque a família sofre muito e a gente acaba sendo uma memória na vivência daquelas crianças, né, para sempre. Então, tem crianças que passaram por esse tipo de situação e que eu estava acompanhando a família, e que as crianças muito pequenas, mas elas se recordam de alguma forma de mim. Então, eu visitava elas depois e elas se recordavam, né, olhavam para mim, e é como se elas pudessem dizer que elas se lembravam.
do que tinha acontecido, de tudo o sofrimento, né, de tudo que tinha acontecido. E se isso vai ser efetivo ou não, depende de muita coisa também, né? Depende do manejo, de como que essas crianças vão estar dentro desse abrigo, se essas crianças vão voltar para as famílias de origem ou vão para uma família substituta, né, que é a adoção. Às vezes as famílias substitutas também não têm boas experiências, né? Então, assim, às vezes as famílias acabam devolvendo essas crianças, acontece, enfim, diferentes formas de violações de direitos com essas crianças, né? Então, é isso. É bom e é ruim, é ruim e é bom, né? Eu acho legal que você deu esse exemplo de, por exemplo, de famílias, né, que tem crianças. E acho que é até bom por exemplo, a gente consegue usar parte do nosso tema, que é como o esporte, o lazer e a cultura podem ser ferramentas para poder ajudar. Porque, assim, a vulnerabilidade social é uma coisa difícil de combater, é complicado, mas tem jeito, né? E como que você acha que o esporte, o lazer e a cultura podem ser ferramentas para poder ajudar nisso? Eu não só acho que são ferramentas, mas às vezes eu fico pensando que são as ferramentas talvez mais importantes do que a gente tem, porque, por exemplo, quando a gente vê realidades de jovens, né, que estão em situações de vulnerabilidade, muitas vezes esses jovens, eu não sei trazer aqui um quantitativo, mas muitos jovens acabam se envolvendo, por exemplo, no tráfico, né? Então acabam desenvolvendo aí um conflito com a lei de fato, e que isso também tem uma marca muito grande social, né, de estar de fato em um cenário de vulnerabilidade. E eu acho muito curioso que eu tenho até um exemplo assim prático disso, porque teve uma reunião que eu estava participando onde o debate justamente era esse, assim, o que faremos com os jovens, né, que estão ali dentro de um cenário de conflito com a lei, né, dentro de um cenário de vulnerabilidade, e esses jovens muitas vezes eles acabam, né, sendo pegos aí cumprindo medidas socioeducativas, às vezes em meio aberto, às vezes ficam internados na Fundação Casa, enfim, então e já de alguma forma vai traçando também o que foi a vida desse jovem, o que vai ser, né, depois, né, essa vida, e como que a gente pode resgatar esses jovens. Eu estava participando de um debate que estava se propondo a pensar com isso, né, e uma pessoa do judiciário trouxe que a gente precisa desenvolver modos desses adolescentes estarem no mercado de trabalho. Então, que a gente colocasse esses jovens e esses adolescentes para cursar cursos de estoquistas, né, e onde eles trabalhariam e receberiam um salário mínimo e como se isso fosse uma proposta que desse conta dessa grande temática, essa grande questão que é a vulnerabilidade social. E aí, depois desse momento que eu fiquei escutando isso, me senti um grande incômodo, não conseguia dizer o que era isso, mas eu me lembrei que lá em Volta Redonda eu pude conhecer, escutar, na verdade, né, conhecer pouco, mas escutar a orquestra popular da cidade, né, que era desenvolvida dentro de uma comunidade bastante vulnerável também, né? E, enfim, a orquestra é lindíssima. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, né, escutem a Orquestra Popular de Niterói. E aí eu fiquei pensando que quais eram, de fato, as estratégias onde a gente vê uma mudança radical na vida desses jovens, na vida desses adolescentes, na vida dessas crianças. E se tem alguma estratégia que proponha, né, uma mudança radical na questão da vulnerabilidade que não tem a ver com acesso à cultura, ao lazer e ao esporte. Por quê? Porque a cultura, o lazer e o esporte oferece a única coisa, talvez, que assim, o tráfico não vai oferecer, que é a vida, né? A saúde. E isso é incrível, assim, então que a gente possa fazer com que tenham mais atividades de cultura, lazer e esporte para essas crianças e esses adolescentes. Né?
Então, a gente até chegou a comentar que eu moro lá em Campos, né? E lá em Campos tem um projeto que é para os adolescentes mesmo, para criança desde 5 anos, eu acho, se eu não me engano. E é um projeto onde uma mulher muito rica, ela foi lá e criou o projeto para as crianças. Então, sempre quem participa do projeto é quem tem mais essa vulnerabilidade social. Então, antes de passar para o projeto, o assistente social vai na casa da pessoa para saber se a pessoa realmente precisa, né? Para não tirar lugar de quem precisa. E lá em Campos é muito difícil a gente ficar sabendo de casos onde os adolescentes ou as crianças roubaram alguma coisa ou estavam vendendo drogas. Por quê? Porque na maior parte do tempo eles estão nesses projetos especiais que essa mulher conseguiu proporcionar lá para Campos. Então, a gente tem a parte da música, que é onde eles tocam instrumentos, você falou que da orquestra, lá também tem, quando tem festival, show ou datas comemorativas, esses adolescentes, essas crianças, eles vão lá para o centro da cidade, então eles fazem a apresentação deles, aí tem para as meninas o balé, né, a música, tanto para os meninos também. E aí tem a parte do teatro, que é onde junta tudo, né, e aí tem atividades físicas, tem aula de teatro, de canto, de circo, então é muito legal porque lá eles dão os materiais, eles dão assistência. Agora ela fez um hospital que é para essas crianças mesmo que têm a família com um pouco mais de dificuldade ao acesso, elas poderem ter um acesso à saúde também. Então é muito legal e a gente percebe que realmente muda algumas vidas, né? Porque traz esse sentido de eu pertenço a algum lugar ou traz disciplina também, né? A pessoa tem que seguir uma rotina, então é bem legal mesmo. E aí eu queria saber de você qual é a importância da acessibilidade a essas atividades, tanto para os idosos, né? Ele comentou lá do Aí, Paiê, né? Que é aqui da faculdade. E como você acha que elas podem cumprir esse papel de transformar, né? Tanto os adolescentes quanto os idosos. Esses idosos que antes ficariam em casa ou é, passariam por esse sentido de estou sozinho, me sentindo sozinho, que às vezes os filhos não têm mais tempo, né? Então, como você acha que essas acessibilidades podem ajudar tanto esses dois grupos? Então, a gente fala muito sobre uma mudança na juventude, na infância, né? A gente fala muito sobre uma mudança de, de, de uma vivência diferente. Hoje em dia se vive diferente a infância, hoje em dia se vive diferente a adolescência. E também a vida adulta e a terceira idade também são vividas de formas diferentes, né? Então, o que está colocado para a gente da superpopulação, né, que está colocada no mundo atual, da tecnologia que está mais avançada, da grande quantidade de estímulos, né, isso também, e que muitas vezes, né, a partir de alguns teóricos, vai potencializar, né, esse sentimento de solidão que a gente sente, esse vazio, essa falta, esse desamparo, né? Para os idosos isso também está colocado, essas mudanças sociais e contemporâneas, elas também estão colocadas. Então, ser um idoso hoje em dia também é diferente. E isso é importante porque é preciso, né, que a gente tenha consciência disso quando a gente vai trabalhar com idosos, por exemplo, né? Então, poder fazer hoje uma viagem pode ser que não pudesse ser uma realidade antes, mas agora é uma realidade para esses idosos. Então, isso precisa ser vivido de forma coletiva e isso, vivido de forma coletiva, vai potencializar, né? E aí, talvez esse sentimento de desamparo, ele ganha, não que ele vai ser tamponado, porque, como eu disse, né, a falta está colocada para a nossa existência. Então, assim, ele não vai ser tamponado por completo, mas vai existir ali um local onde esse desamparo pode ser direcionado. E esse local é a construção coletiva, né? Ali no momento que eles se conhecem, que eles entendem algumas coisas em comum. Eu também tenho um filho assim, eu também faço tal coisa, eu também moro em tal rua. E aí as relações vão se construindo a partir e dentro
desses coletivos, né? Isso é produção de saúde, né? Estar dentro de um coletivo, estar assessorado dentro de uma rede de apoio. E quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes, a pergunta foi sobre acessibilidade, né? Então, assim, a gente precisa pensar em formas, de fato, desses idosos acessarem, bem como essas crianças e esses adolescentes. Então, isso também é uma questão de política pública, né? Então, essas crianças e adolescentes precisam acessar esse local de construção coletiva, de potencialização da vida, de produção de lazer, de produção de cultura, né, de produção de arte. E a gente só vai conseguir construir essa coletivização a partir do momento que a gente pensar, né, em como isso é acessível. E acessibilidade diz de pessoas, de fato, que tenham deficiências e, por exemplo, dificuldade de locomoção, dificuldade de visão, né? Mas também vai dizer sobre o quanto isso é acessível nos termos sociais, né? Então, se essas políticas públicas ficarem concentradas, muitas vezes, por exemplo, no centro da cidade, isso não atinge, isso não vai chegar para a população que está à margem, né? Então, a gente precisa pensar uma descentralização, né? Como que isso de fato vai para as periferias, como isso de fato vai para a população que está necessitando disso. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto, né? Que é uma coisa que já envolve a criança, o jovem e o idoso, que é pertencer, né? Fazer parte de algo muda muita coisa. Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente sobre qual que é a importância de apoiar e de participar de iniciativas que promovem o combate à vulnerabilidade social. Como que cada um pode ajudar nisso? Olha, hoje foi um dia, até vou compartilhar isso com vocês, hoje foi um dia bastante difícil, porque no trabalho, né, eu fui visitar inclusive uma família que está em situação de vulnerabilidade social e teve uma fala que mexeu muito comigo, de uma das crianças dessa família, que dizia sobre sentir saudades da escola, porque naquele dia ela não tinha ido, e a família tem uma questão de evasão escolar, então, e a criança tinha por volta dos 5, 6 anos, né? E aí dizia que sentia saudade da escola, e perguntamos o que é que sentia saudade, e aí ela disse do arrozinho com feijão, e a comida, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando nas merendeiras, assim, na merenda escolar, que agora está tendo muito conteúdo de Instagram sobre merenda escolar. As merendeiras estão virando influencers e eu estou adorando porque eu vejo diversos vídeos de merenda, fico morrendo de fome, vontade de merendar. Mas eu fiquei pensando assim na merenda escolar ainda ser uma forma de capturar essas crianças para a escola, né? Muitas crianças ainda vão para a escola por conta disso. E eu fiquei pensando na merenda escolar, que às vezes também está muito ligado ali o que aquele local, aquele município produz enquanto oferta de plantação, de horta, né? A gente pode falar sobre a merenda escolar e falar sobre a economia solidária, ou então o que os pequenos produtores estão produzindo e consegue, por exemplo, ofertar. Então, acho que sempre tem um jeito da gente conseguir construir alguma coisa para um futuro assim melhor, mais interessante, de mais igualdade, né? Basta a gente, acho que se comover, né? Se contagiar, sentir ali que precisa fazer alguma coisa, e essa alguma coisa talvez vai te encontrar, né? Nem que seja muitas vezes com pequenos gestos. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, que estamos fazendo parte e somos peças dessa engrenagem, mas a gente está todo mundo junto aqui, né? Dentro dessa sociedade. Então, o que a gente faz tem alguns efeitos, né? A merenda escolar tem a ver com que
a pessoa ali planta numa distribuição familiar, né? Eu acho que é isso que eu fiquei pensando mais hoje, e essa é a ideia, assim, poder dizer para os ouvintes se contagiarem, né, com essa temática, se envolverem com isso. Bom, você falou e eu também fiquei arrepiada de verdade, porque eu acho que a gente precisa, né, lutar pelas pessoas que vivem na vulnerabilidade social, e a gente precisa correr atrás para que o governo, que as prefeituras, elas façam mais projetos e que elas ajudem a combater mesmo essa vulnerabilidade social, desde lá dos mais jovens até os idosos. E, enfim, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Focalizando. Paulo, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente essas lições valiosas, né? Que você também ensinou muito pra gente, então foi enriquecedor mesmo. Então, muito obrigada. E a gente espera que para quem ouviu, para quem vai ver, né, esse programa, que possa ter plantado uma sementinha na cabeça, né, pra gente poder cada vez mais pensar como que a gente pode ajudar, poder ter uma visão de coisas que a gente às vezes nem pensa, né, que acontecem no cotidiano todos os dias, né. Então, tomara que hoje tenha feito a Eu que agradeço muito vocês terem me chamado, e eu agradeço o bate-papo e a troca também. Isso aí. Obrigada e boa noite. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.